O oceano é um dos últimos lugares da Terra que ainda carrega mistérios capazes de desafiar até as mentes mais céticas. Nas águas abertas, longe dos olhos do mundo, qualquer coisa pode acontecer. O mar esconde histórias que desapareceram com as ondas, segredos nunca revelados e eventos que desafiam toda explicação lógica. E entre esses casos intrigantes, existe um que chama atenção não apenas por sua estranheza, mas porque, até hoje, ninguém conseguiu preencher as lacunas do que realmente aconteceu. Este é o caso do CAS-2, um navio fantasma moderno que deixou o mundo inteiro perplexo. O CAS-2 era uma embarcação de 11 metros de comprimento que navegava pela costa da Austrália. Ele estava sendo usado por 3 homens comuns, amigos, sem histórico de risco, sem motivos aparentes para desaparecer. Eles partiram para o mar em uma viagem curta, em condições excelentes de navegação. Tudo levava a crer que aquela seria mais uma saída tranquila. No entanto, apenas alguns dias depois, a embarcação seria encontrada à deriva, em perfeito estado, mas completamente vazia. Quando os guardas costeiros subiram a bordo do CAS-2, esperavam encontrar uma emergência, um problema mecânico, ou talvez alguém ferido. Mas a cena era muito pior justamente porque parecia muito calma. O motor estava ligado, a mesa posta com comida, a câmera ligada gravando, e todos os equipamentos funcionavam perfeitamente. Era como se os 3 homens tivessem levantado no meio da rotina e simplesmente desaparecido no ar. Não havia sinais de luta, objetos quebrados ou qualquer marca que pudesse indicar um ataque. O barco estava em perfeitas condições, como se nada de errado tivesse acontecido. A primeira coisa que chamou a atenção dos investigadores foi um detalhe peculiar. Havia uma toalha no convés, como se alguém tivesse derrubado no exato segundo em que alguma coisa inesperada aconteceu. O objeto estava limpo, posicionado de um modo que não fazia sentido estar ali. Exposto ao vento e às ondas, era um elemento mínimo, mas carregava uma estranheza que incomodava. Afinal, se 3 homens desapareceram, porque tudo no barco estava organizado e intacto, exceto por aquela pequena pista fora de lugar. As análises iniciais indicaram que o barco havia sido abandonado recentemente. Não havia sinais de deterioração avançada, nem marcas de longa exposição ao clima. Isso indicava que os 3 homens haviam sumido pouco antes de o CAS-2 ser encontrado. Outra observação importante dos investigadores foi que o barco navegava em linha reta, seguindo uma rota que parecia programada, mas sem ninguém para controlar. A polícia marítima recuperou a filmagem capturada pela câmera, que ainda estava ligada. Na gravação, os 3 homens aparecem tranquilos, conversando entre si. Eles ajustam algumas cordas, observam o horizonte, mas nada na expressão deles indica medo ou tensão. O comportamento parecia de rotina. Até que, quase no final da gravação, um dos homens começa a olhar para algo no horizonte, fixando o olhar como se estivesse tentando entender o que via. O vídeo termina logo depois, deixando uma sensação inquietante. E agora é um bom momento para você refletir. Se você estivesse no lugar desses homens navegando em um dia aparentemente normal, o que poderia chamar sua atenção a ponto de fazê-lo abandonar tudo? O que você acredita que poderia estar diante deles naquele instante? Deixe sua opinião e se inscreva no canal Mundo em Lista. Vamos continuar essa investigação juntos. As investigações sobre o caso levantaram várias teorias. A primeira possibilidade considerada foi a de que os 3 homens tivessem caído no mar acidentalmente. Talvez um deles tenha escorregado e os outros tentaram ajudá-lo. No entanto, essa hipótese não se sustentava. Se alguém cai no mar, o barco não continua navegando em linha reta com o motor ligado. Além disso, é muito improvável que 3 pessoas caiam simultaneamente sem deixar rastros ou sinais de confusão. Outra teoria sugeria que o barco poderia ter sido atingido por uma onda repentina. Uma onda grande poderia derrubar uma pessoa, talvez 2. Mas é improvável que tirasse 3 homens do barco sem causar danos na embarcação. O convés estava seco, as velas intactas e todos os instrumentos funcionando perfeitamente. Nada indicava a presença de vento extremo, tempestade ou qualquer fenômeno natural que justificasse aquele desaparecimento completo. Os investigadores também consideraram a possibilidade de crime, talvez algum ataque, invasão ou conflito, mas essa teoria caiu por terra rapidamente. Não havia sinais de luta, nem objetos fora do lugar. O barco estava tão organizado que era impossível acreditar em uma ação violenta. A única forma de um crime ter acontecido seria se os 3 homens tivessem deixado o barco voluntariamente. Mas por qual motivo fariam isso? Foi então que surgiram teorias mais especulativas que buscavam explicar o inexplicável. Alguns sugeriram a possibilidade de que o barco tenha encontrado alguma embarcação desconhecida no mar. Talvez eles tenham visto algo que os fez agir de maneira impulsiva. Há quem fale até mesmo em fenômenos que desafiam a lógica, como sons não identificados, luzes misteriosas ou algo que possa ter surgido no horizonte naquele instante final da gravação. Na ciência do comportamento humano,
Existe um fenômeno chamado de reação coletiva repentina. Isso ocorre quando um grupo de pessoas toma a mesma decisão ao mesmo tempo sem refletir profundamente, impulsionados por um estímulo inesperado ou por medo extremo. Mas novamente, para que isso acontecesse, algo muito estranho precisaria ter sido visto ou ouvido naquela direção para onde um dos homens olhava fixamente. Apesar das investigações, o desaparecimento dos 3 amigos continua um dos maiores mistérios marítimos recentes. O fato de não haver qualquer prova concreta torna o caso ainda mais perturbador. O mar costuma devolver objetos, corpos ou qualquer tipo de vestígio quando algo acontece. Mas no caso do Cas 2, nada. Nem roupas, nem equipamentos, nem marcas. Nada foi encontrado. Como se esses homens tivessem sido engolidos pela própria escuridão do oceano. E antes de continuarmos, eu preciso perguntar: você acredita que algo completamente fora do comum pode ter acontecido com esses homens? Ou acha que existe uma explicação lógica e simples que apenas não foi descoberta? Comente o que você pensa e se inscreva para não perder os próximos mistérios aqui no canal Mundo em Lista. Com o passar dos anos, novas análises foram realizadas. Peritos revisaram o vídeo, examinaram o barco e tentaram reconstruir os últimos passos da tripulação. As correntes marítimas foram calculadas, a possível rota dos homens foi traçada e até simulações computacionais foram feitas. Mas todas levavam ao mesmo resultado. Não havia qualquer indício que apontasse para o destino dos 3 homens. Nada fazia sentido. O Cas 2 se tornou símbolo de que o mar ainda guarda segredos que não conseguimos compreender. Ele nos mostra que mesmo com tecnologia, mapas precisos e equipamentos modernos, ainda existem fenômenos que escapam ao entendimento humano. A sensação de que 3 vidas desapareceram sem deixar uma única prova é algo que incomoda a todos que estudaram esse caso. Alguns acreditam que a resposta está na própria filmagem. O olhar fixo daquele homem no horizonte é um detalhe que provoca arrepios. Ele não parecia confuso, parecia mais curioso ou impactos por algo que estava vendo. A câmera não registrou o que estava diante deles. E isso cria a lacuna mais inquietante do caso, uma lacuna que nunca foi preenchida. Ao analisarmos casos como esse, percebemos que o mar é um território de mistérios infinitos. Relatos de desaparecimentos inexplicáveis existem desde os primeiros navegadores. A diferença é que agora temos câmeras, gravações e instrumentos capazes de registrar quase tudo. Quase. Mesmo assim, ainda encontramos situações como a do Cas 2, onde a tecnologia não foi suficiente para revelar a verdade. E neste ponto eu quero saber de você novamente. Se tivesse acontecido com alguém próximo, o que você imaginaria? Um acidente improvável? Um encontro inesperado? Ou acha que existe algo além do que conseguimos entender? Compartilhe sua opinião e se inscreva no canal Mundo em Lista. Assim continuamos explorando juntos os mistérios mais profundos do nosso mundo. O caso do Cas 2 permanece aberto e sem solução. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista concreta surgiu. O barco, perfeitamente intacto, continua sendo o símbolo do mistério absoluto. Um lembrete de que o oceano tem um jeito peculiar de esconder suas histórias. Talvez um dia as respostas apareçam. Talvez nunca saibamos. Mas a verdade é que o Cas 2 continua ecoando como um enigma que desafia o tempo e a lógica.